Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. O meu nome é Hugo Madeira e estarei convosco na próxima hora para esclarecer, discutir e abordar várias áreas e vários temas relacionados com o mundo da medicina dentária. Hoje falamos sobre pigmentação e traumatismos dentários. Comigo tenho a doutora Cristina Palma e o doutor Diogo Nuno. Olá Cristina, olá Diogo, olá. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Cristina, eu vou direto ao assunto. Para falarmos sobre pigmentação, que tipos de pigmentação dentária temos? Desde já, muito obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui. É muito importante definirmos que temos dois tipos de pigmentação. A pigmentação extrínseca ou externa do dente e a pigmentação interna ou intrínseca. A externa, basicamente, são depósitos de substâncias na superfície do dente, muitas das vezes por má higiene oral. Má higiene oral. Exatamente. São pigmentos que vêm então da nossa alimentação. Exatamente, alimentação, como café, alimentos cromogénicos, o vinho, por exemplo, Sim. E também hábitos tabágicos. Havia muitas vezes aquela ideia de que nós imaginemos que tínhamos uma t-shirt branca ou um pano branco, o que mancha um pano branco mancha um dente, não é? E esse é o pigmento extrínseco que estás a falar. Exatamente, é exatamente isso. Tudo o que manchar uma t-shirt branca vai poder manchar a superfície dos nossos dentes e quanto mais sujos e menos polidos esses dentes estiverem, mais facilmente vão agarrar esses tais pigmentos. Claro. E o que é que nós podemos fazer então para não termos essa pigmentação externa? Pronto, é muito fácil, basta ir ao dentista. Sim. E o dentista, o médico dentista ou o higienista vai fazer então uma destartarização, que é a profilaxia, um bom polimento, passar o jato de bicarbonato de sódio e o problema à partida está resolvido. Está resolvido à partida. Depois temos é que manter uma boa higiene oral. Em casa. Exatamente. Sim, mas há muitas pessoas que têm pigmentações dentárias e realmente, por falta de cuidado ou falta de ir ao dentista, não resolvem isso. E hoje em dia, em pleno século XXI, já não se percebe porquê. Claro. E o branqueamento dentário vai atuar sobre essas manchas ou atua sobre outro tipo de pigmentação? Atua sobre outro tipo. O branqueamento dentário também deve ser utilizado em pessoas com esse tipo de pigmentos externos, depois de removidos, se a pessoa quiser, eventualmente, ter um sorriso mais brilhante e mais bonito. Mas o branqueamento está mais indicado para a pigmentação interna, portanto, que normalmente é devido a compostos orgânicos, a uma alteração orgânica no interior do dente e há variedíssimas causas de alteração interna. Claro. É assim, as pessoas que estão lá em casa a ver-nos, com certeza estão a identificar-se com este tema, porque não há ninguém que tenha os dentes, ou não há ninguém, pelo menos, que ache que tem os dentes o mais branco possível. Todos nós queremos ter sempre os dentes mais brancos, mais bonitos, porque é sinal de saúde, é sinal de uma autoestima lá em cima, não é? Portanto, toda a gente acha que quer fazer um branqueamento dentário. Todo o paciente tem indicação para branqueamento dentário? Não, quase todo, mas nem todo. Primeiro temos que avaliar que tipo de mancha interna é que tem o paciente e só depois aí poderemos dizer. Portanto, tem mesmo que ser avaliado pelo médico dentista. As manchas mais comuns são aquelas manchas brancas, que normalmente são por fluorose dentária, são muito, muito comuns. Nós temos imensos pacientes que nos procuram com esse tipo de manchas. O primeiro passo, muito interessante. Exatamente. Muito interessante mesmo. O primeiro passo normalmente é sempre o branqueamento externo, porque algumas manchinhas dessas são superficiais e depois, como o resto da superfície dentária vai branquear, vão acabar por desaparecer, claro. Não é? Porque ficam da cor do dente, o dente branqueado, mas muitas vezes, infelizmente, essas manchas não são assim tão suaves, são mais profundas e precisamos então de fazer outras coisas depois do branqueamento externo. Assim, em relação a essas manchas da fluorose, e agora, Diogo, chamo-te um bocadinho à conversa também. Esse sofá é para ser repartido, mas a conversa é para fluir entre nós todos. Realmente, no nosso tempo, eu lembro quando era criança, tomava comprimidos de flúor e quase toda a gente na altura tomava. Hoje em dia já é completamente uma ideia fora do baralho. E, aliás, esta temática do flúor, num dos programas seguintes, eu gostava de abordar isto a fundo, porque é uma coisa muito controversa, muito provocadora. Há correntes completamente anti-flúor. Portugal ainda aceita muito a utilização de flúor no dia-a-dia e vocês podem falar um bocadinho sobre o que é que acham. E na água fluorada. Sim. Exato. A verdade é que antigamente, como estavas a dizer muito bem, tomávamos os comprimidos de flúor e isso realmente provoca as tais manchas de fluorose, porque é um flúor sistémico, um flúor que é tomado como se fosse um comprimido. Sim, sim. Atualmente, o flúor
que é aplicado é via tópica. Portanto, normalmente até nas consultas de higiene oral, após a desterilização e o jato de bicarbonato, a remover as manchas, como disse a Cristina, faz-se uma moleira de flúor, que é um flúor que atua topicamente sobre a superfície dentária. Que não entra na corrente sanguínea. Exatamente, exatamente. Hoje em dia os comprimidos de flúor já quase não se usam. Já quase não se usam. Sim. E uma coisa, por acaso, há pouco tempo estava a ver um documentário sobre o flúor, feito em França, e acho que eles em França têm realmente uma atenção completamente diferente. E via que nos centros de saúde faziam a medição dos níveis sistémicos de flúor aos pacientes para perceberem se realmente poderiam ou não fazer a aplicação. Claro, até porque muitas vezes pode haver flúor em excesso por causa das águas fluoretadas, pode ser também pastas com flúor a mais, porque o ideal é nós termos uma pasta com uma determinada concentração de flúor e há pastas que têm mais concentração de flúor do que outras e temos que ver o que é que realmente está a causar muitas esse crianças problema. ingerem a pasta, o que vai aumentar os níveis sistémicos Isso é uma das causas. Na verdade, sabe-se que o flúor é uma neurotoxina, portanto, assusta-nos um bocadinho por os nossos filhos a bochechar ou temos que fazer de flúor. Com conta, peso e medida. Exato, também é uma grande ajuda e a maior ajuda que nós temos contra as cáries dentárias. Claro. Por isso acho que temos que Exatamente. medir Temos um que bocadinho, dosear as coisas. Sim, e vai ser com certeza alvo de um próximo programa. Prometemos que vamos a fundo debater esta questão do flúor. Mas, Diogo, voltando só aqui à parte dos branqueamentos e desta remoção desta pigmentação, qual é que é a diferença entre um branqueamento externo e um branqueamento interno? Porque a Cristina estava a falar também um bocadinho de manchas internas e externas. Exato. Qual é que é a diferença para o público que está lá em casa? Porque as pessoas às vezes acham que o branqueamento é só externo, mas claro. não. O branqueamento, a maioria das pessoas que recorrem ao médico dentista, normalmente será para fazer um branqueamento externo, que vai branquear a totalidade dos dentes. Um branqueamento interno é realizado especificamente num ou noutro dente e num caso específico. E tem que ser sempre feito num dente que tenha sido sujeito a uma desvitalização, um tratamento endodôntico. É um dente que, por uma série de causas, uma causa ou várias causas, ficou mais escurecido. Então, nesse caso, podemos complementar. Isso acontece muito, não é? Exatamente, ou por consequência de um trauma, um cross pulpar, em que o dente deixou de estar vital, então aí nós conseguimos branquear especificamente aquele dente com um produto branqueador, um agente branqueador específico. Diogo, nós ouvimos muito falar sobre esse tipo de tratamento, sobre esses branqueamentos internos e externos, mas qual é que é o prognóstico, na verdade, de um dente desses? Realmente pode-se branquear e fica realmente igual aos outros? Qual é que é mais ou menos a taxa de sucesso no tratamento destes e o que é que se pode fazer caso isto não funcione a 100%? Também tudo depende do nível de exigência do paciente, com certeza. Existe, a verdade é que na minha prática clínica eu já fiz alguns branqueamentos internos e cada um com o seu resultado. Mas eu tenho tido bons resultados. A verdade é que consigo atingir uma boa cor, uma cor similar aos dentes vizinhos, dentes adjacentes, mas a verdade é que o branqueamento interno tem uma taxa de recidiva que não é assim tão pequena. Portanto, ao longo dos anos, o dente pode voltar a escurecer. Pode não ficar tão escuro como estava inicialmente, mas fica diferente dos outros. Vai ficando diferente, porque o dente, apesar de tudo, é um dente não vital. Portanto, ele não tem as mesmas características. Sim, não está hidratado, não é vascularizado. Exatamente. E ainda por cima isso muitas vezes acontece nos dentes mais anteriores. Exatamente. Que há mais requisito estético. Exato. Claro que o paciente às tantas fica um bocadinho cansado porque não quer estar constantemente a fazer branqueamentos internos, então temos que partir para uma solução que seja um bocadinho mais duradoura e a longo prazo que seja mais estável. Podemos sempre recorrer a uma restauração estética, a uma faceta dentária, a uma lente de contacto. Uma questão depois também abordarmos se o dente tem estrutura suficiente para isso, ou cada caso é um caso, mas acho que é este o caminho a seguir. Cristina, que tipo de pigmentação é que tu vês mais no consultório, no teu dia-a-dia? Vejo muito pigmentação externa, da que tínhamos falado. Sim. E também vejo muito fluorose dentária. Imensas manchinhas brancas, que às vezes podem não ser fluorose, pode ser hipomineralização dentária. Portanto, temos que ver, porque a fluorose é só mesmo um problema estético, enquanto que a hipomineralização já afeta a estrutura e sensibiliza a estrutura dentária. Portanto, temos que ter atenção a estes casos. Mas é muito prevalente as manchinhas brancas. Mesmo. Cristina, nós temos umas imagens que eu acho que é o momento certo para começarmos a vê-las, porque eu quero que vocês comentem e quero que digam o que são e o que se pode fazer. Cristina, este é um caso... Isto é um caso típico de fluorose dentária. Tá bem? E isto, assim, apesar de não ser uma coisa que
que seja um dano para o paciente, né? Isto é muito desagradável. Estamos a passar rápido demais as imagens, não? Cristina, fala-nos um bocadinho agora sobre esta fluorose. Pronto, isto é um caso típico de fluorose dentária, com estas manchinhas às vezes dispersas, outras vezes manchas mais densas e maiores, está bem? Nós tentamos sempre avaliar o grau de profundidade da mancha para percebermos que tratamento é que vamos fazer. Exato. Neste caso específico... Como é que abordarias? Ou como abordaria, é que abordaste? Exato. Sim. Faz-se um branqueamento externo para branquear todos os dentes e, possivelmente, algumas das manchinhas vão desaparecer, as menos profundas, as mais pequeninas e menos profundas. Nas maiores, tem que se avaliar a profundidade da mancha. Neste caso, a mancha ali do dente, olhando para a televisão, do dente do lado direito, do central do lado direito, era muito funda. Então, nós tivemos que fazer que nós chamamos de uma macroabrasão. Que é isso trocado por miúdos. Remover com muito cuidado aquela zona de esmalte, ok? Sim. Branca, muito branca e opaca. Remoção, como é que a fazes? É feita com uma broquinha, com uma broca na turbina, aqueles instrumentos que normalmente as pessoas têm algum medo. Exato. Mas é que tudo com anestesia, uma coisa... Sim, tudo com anestesia. E faz-se numa consulta. Super tranquilo. Tudo numa consulta. Okay. É removido com muito cuidado e depois o dente é tratado para levar uma resina composta, que as pessoas normalmente chamam uma massinha, para ficar o mais natural possível. E, exatamente, agora vamos ver, neste caso estamos perante que tipo de pigmentação, Cristina? Pronto, neste caso eu acho que isto pode ser um misto, está bem? Isto parece-me ter alguma pigmentação externa e alguma alteração ali, provavelmente uma hipomineralização do esmalte, com estas manchas mais amareladas, acastanhadas. E neste caso como é que abordarias um paciente como este? Faria também um branqueamento externo para perceber, para branquear basicamente os restantes dentes, porque aqueles centrais, de certeza absoluta que se vão continuar a notar aquelas manchinhas mais escuras. E depois teríamos que optar por uma solução também restauradora. Claro. Ou restauração com resina composta ou facetas dentárias. Ou um aparelho, neste caso também. Sim. Pronto. Aqui estamos a falar só da parte das pigmentações, mas sem dúvida. Aqui é um caso típico de trauma, muito provavelmente, ou um dente necrosado, desvitalizado. Está bem? Nestes casos, o que nós fazemos é, se a pessoa não gostar da cor dos restantes dentes, que normalmente é típico, e também para tentarmos branquear um bocadinho externamente, fazemos um branqueamento externo, e depois aqui então faz o branqueamento interno, que o Diogo estava a falar. Mas num dente como este, com uma cor tão diferente dos outros, é complicado. Pronto, era aí que eu ia chegar. Nós tentamos sempre ao máximo sermos o mais possível conservadores. Se não funcionar, claro que vamos ter que ser restauradores e colocar ali uma faceta, neste caso que vai poder ser fininha, porque já vamos ter um substrato branqueado. Ainda por cima tens dentes com uma translucidez muito bonita e muito natural, logo é sem dúvida nenhuma um bom desafio para ti e para vocês os dois, que abordam muito o tema da estética. Sim. Cristina, estávamos a falar de facetas, gostava que explicasses realmente quais são os passos para fazer uma faceta ou uma lente de contacto num dente como este. Pronto, basicamente, primeiro nós temos que avaliar, acho que essa parte é óbvia, não é? Temos que avaliar todo este processo, depois de já termos feito este branqueamento externo e interno. A nível radiográfico, como é que encontramos um dente como este? Pronto, a nível radiográfico este dente vai estar desvitalizado, não é? Sempre. Portanto, sempre desvitalizado para fazermos o branqueamento interno. Acho que não é preciso explicar como é que está por dentro, não é? Mas o público lá em casa precisa... Pronto. Temos todo o tipo de pessoas a ver-nos. Temos médicos dentistas, temos médicos de clínica geral, temos pacientes informados, temos pacientes que se querem informar mais, que são um pouco mais informados. Este dente vai ser um dente desvitalizado que tem que estar estável a nível ósseo. Também não pode ter qualquer tipo de lesão, portanto tem que estar com o ligamento saudável. Tem mobilidade estes dentes às vezes ou não? Não, aqui neste caso não terá mobilidade e estará saudável e pronto para nós reabilitarmos. E este dente é um dente que não fica com uma cor destas de um dia para o outro, não é? Isto é um processo. Sim. Sim, isto é um processo, até porque este dente pode ter sofrido também, nós não sabemos, pode ter sofrido um trauma. E era o que eu também queria acrescentar um bocadinho ao que a Cristina estava a dizer, se este dente ainda não tiver sido desvitalizado, porque ele pode simplesmente estar necrosado, ou seja, a pulpa não está vital, então aí temos que fazer Temos que desvitalizar.
Claro. Eu devia E ter- fazer o branqueamento interno. Eu, quando era miúdo, quando tinha 6 ou 7 anos, dei uma queda e andava com o meu dente central, na altura, completamente preto. Devia ter arranjado uma fotografia para vocês comentarem. Achavas que isso acho era charmoso. Não dava para nos rirmos aqui um bocadinho. Diogo, e agora falando um bocadinho mais sobre a tua parte, sobre o que nos traz cá hoje, que são os traumatismos dentários, qual é o tipo de traumatismo que encontras mais? Sim. A verdade é que existe uma série de traumatismos dentários. A maioria deles acontecem em crianças e jovens adultos, essencialmente em rapazes. Tem a ver mais essencialmente... Jogar à bola, mais aventureiros. Tudo que são desportos de contacto, coisas com bola, correr, mais propensão a traumatismos. Também as crianças que têm os dentes muito projetados, nomeadamente os dentes da frente, de cima, muito projetados para a frente, a tendência de partir esses dentes é muito maior. Porque chegam sempre primeiro que eles a qualquer lado. Exatamente. Sobretudo, eu acho que, tendo em conta estudos, os traumatismos mais frequentes são fraturas da coroa clínica, que é o que nós observamos. E essas fraturas da coroa podem realmente... Mas abaixo da gengiva? Ou acima da gengiva, na zona visível da coroa? Exatamente, na zona visível. Isso é o mais frequente. Supragengival. Exatamente, na zona visível é o mais frequente e pode atingir só o esmalte, que é a parte mais externa do dente, pode atingir depois também os outros tecidos internos, a dentina ou a polpa, e isso vai aumentando a gravidade. Claro. Que se nós tivermos uma fratura só de esmalte, se for pequenina até podemos nem fazer nada, só polir e simplesmente controlar. Depois, se atingir a polpa, então aí já temos que avaliar qual é a maturidade daquele dente. Se estamos perante uma criança, um adulto, e como é que depois vamos agir. Diogo, e qual é que é o pior caso, o pior cenário de um traumatismo dentário? O pior cenário de um traumatismo dentário, que também deixa o paciente assim mais alerta e preocupado, é a avulsão dentária, que é quando um dente sai mesmo do alvéolo, portanto o paciente fica sem dente na boca e o dente sai. Pode ser por uma série de causas, lá está os desportos, uma pancada, um acidente. Isto pode acontecer em crianças, pode acontecer em adultos e depois nós temos que atuar E o que é que se deve fazer? Por exemplo, se eu agora caísse e se perdesse o meu dente da frente, o que é que eu devia fazer? Pronto, tu como és adulto, o ideal... Às vezes. Os adultos, em dentes permanentes, temos que ter a certeza que é um dente definitivo. O ideal a fazer, portanto, como o paciente está um pouco estressado, é normal, o ideal a fazer, portanto, acalmar o paciente e incentivá-lo, que temos que reimplantar o dente no alvéolo. Portanto, isso é o ideal, que nós temos algum timing em que podemos atuar e quanto mais rápido atuarmos, melhor o prognóstico daquele caso. Portanto, o ideal é reimplantar o dente e como é que se faz um reimplante? Reimplantar o dente, se fizeres no momento, portanto, com muito cuidado, pegar pela coroa clínica, desinfetar o dente e recolocar no sítio. Ir o mais rápido possível ao médico dentista para avaliarmos clinicamente, também com raio-x, para ver... E também, nas crianças, sabemos que as crianças devem pôr o dente em saliva ou em exatamente. leite. No adulto é exatamente igual. Exatamente igual. Portanto, se não se fizer o reimplante logo do dente no local e se fizermos só quando chegarmos ao consultório, então aí colocar o dente num copinho com leite ou num copo que tenha um bocadinho de saliva para o dente ficar hidratado, o ligamento em torno da raiz, não perder a viabilidade. Claro. Tem casos de fragmentos, não é? Exatamente. Mesmo que seja um fragmento, guardar o fragmento, porque pode dar para voltar a aderir o fragmento em consultório. É mais comum, talvez, do que a avulsão? Sim, a avulsão é mais raro, não é? É raro, é 0,3 a 5% dos casos. Mas acontece, eu já vi. Sim, eu já vi em crianças, em adulto nunca vi. E há outra coisa que é o contrário da avulsão, que é a intrusão. Exatamente. A intrusão, geralmente é quando temos um impacto e que o dente vai, neste caso os dentes superiores vão para cima e, portanto, eles nesse caso, eles podem mesmo, há um deslocamento do dente dentro do alvéolo e ele pode ficar até junto como o ligamento à volta da raiz. Há uma ruptura desse ligamento, ele pode mesmo ficar anquilosado, portanto, junto com o osso. Sim, aí também é importante agir rapidamente se acontece uma situação dessas, não é? Sim, temos que ver também radiograficamente, clinicamente. Para detectar isso não é fácil, não é isso que eu ia dizer. Temos com um instrumento, portanto, vermos se o som daquele dente não é ligeiramente diferente dos outros, porque há ali um som metálico ligeiramente diferente. Mas isso não são as pessoas lá em casa que vão ver isso, não é? Tem que ir diretamente ao médico dentista. Quando há uma intrusão, geralmente o que as pessoas conseguem ver é que o dente vai parecer mais curto que os dentes vizinhos. Sim. Parece mais pequenino. É muito mais, provoca muito mais dor, não é? Provoca, quando há um embate, portanto, contra o ligamento periodontal, ali há dor. Eu recordo aqui há uns anos, recordo de uma criança com os seus 11 anos, que nas brincadeiras da escola caiu e um dente foi avulsionado, ou seja, saiu do alvéolo e outro foi intruído. Exato. E então
tive que lhe puxar um para fora e pôr o outro lá dentro. Depois realmente remotámos. E ficou um caso bem interessante. Temos controlado esse caso ao longo dos anos. Exato. E ele ainda mantém os 2 dentes lá. Depois, obviamente, teve que colocar um aparelho e teve que tratar outras situações para poder manter os dentes na boca, mas são histórias felizes, realmente, quando bem controladas e bem acompanhadas. Exatamente. Eu só acho importante, só para acrescentar uma pequena coisa que acho que é importante para os pais lá em casa, que se a criança tiver uma evolução de um dente, portanto, que o dente sair do alvéolo, se for um dente de leite, nunca reimplantar esse dente, que é para não lesar o germe do dente definitivo, para não haver nenhum problema com o futuro dente. Portanto, isso é muito importante. Sim, mas os pais às vezes até acham estranho quando um dente de leite, um dente de tecido é esfoliado, ou seja, cai. O que é que quando se ficou lá a raiz dentro, não é? Pois, porque não tem às vezes bem a ideia de que é o definitivo a fazer força para erupcionar que vai esfoliar a raiz do dente de leite, do dente de tecido. Muito bem. Temos muito mais coisas para conversar sobre traumatismos dentários e sobre pigmentação, mas agora vamos fazer uma curta pausa. Até já. Até já.